Olá, aqui é a Nogueira e eu vou falar da afrocentricidade, né? O livro Afrocentricidade. Eu vou me ater especificamente ao 12º capítulo, tá? O 12º capítulo, vocês podem ver aqui, que trata de Sakusheti, ou seja, tá? Que trata especificamente de uma psicologia de inspiração africana. Então, a gente está falando especificamente o que o Sakusheti vai trabalhar é a retomada e reapropriação de um foco psicológico afrocentrado, isso que está em jogo. Nobles está preocupado com uma psicologia afrocentrada, então a advertência que ele está fazendo à medida que ele parte de uma perspectiva de se localizar, né, dentro de uma história e cultura africana, uma perspectiva cultural africana, história africana, e de uma agência que promova a liberdade e a autonomia das pessoas africanas e no continente, na diáspora, o que está em jogo para Nobles é que para revisitar a psicologia, não se trata de enegrecer a psicologia nos padrões ocidentais, o que é o projeto de uma psicologia ocidental, que é esse estudo da mente, comportamento e as variáveis, as suas articulações, só pintar de negro, pintar de preto. Mas que está preocupado com uma outra dimensão que tem muito a ver com aquilo que aparece na epígrafe do capítulo. Então, a epígrafe do capítulo traz uma expressão, né, a cultura Khan, uma expressão bem interessante, né, e também tem os Adinkra, que são esses símbolos que diz assim, os símbolos, né, da cultura, que dizem o seguinte, se o ere fi na o sankofa a enki. Isso quer dizer, numa das traduções, muito bem feita aqui, uma tradução é: se você esquecer, não é proibido voltar atrás e reconstituir. Ou ainda, nunca é tarde para voltar atrás e retomar o que ficou. Então é fundamental isso, está em jogo isso. Então está nessa perspectiva de retomar alguma coisa, de fazer uma retomada, uma reconstituição. A reconstituição do que são os elementos que podem dar vazão para uma psicologia afrocentrada, ou seja, numa abordagem epistemológica inovadora, significa que é um território epistêmico completamente diverso, é um outro território epistêmico, não é um território epistêmico requentado. Esse território epistêmico que está em jogo para uma psicologia de inspiração africana, para uma psicologia afrocentrada, eu vou destacar duas referências fundamentais, tá? Duas referências fundamentais que o capítulo é muito rico, o capítulo tem várias possibilidades de arranjo, de trabalhar com ele, mas eu vou me dedicar especificamente a duas referências que Nobles vai trazer aqui para a gente pensar essa questão. Quais são? Primeiramente, ele fala de Hu-Nefer, que é um escriba que trabalhava com o faraó Sete I, entre 1370 e 1330 antes da Era Comum, antes de Cristo, e ele aparece recitando um dos trabalhos que ele, de alguma forma, é um dos responsáveis pela sua sistematização, é um dos responsáveis pela sua repercussão, pelo seu, vamos dizer, pela sua circulação nas Per-Ankh, nas casas de formação de escribas, de filósofos, médicos, estadistas, na Per-Ankh, que foi mal traduzido, que foi descrito como Livro dos Mortos, mas a gente tem que chamar como Livro do Vir à Luz do Dia. Esse é um nome mais adequado, esse é o nome correto, né? O Pen-Oru, que é aquilo que Hu-Nefer, que ele vai trazer, ele vai sistematizar. É um trabalho muito rico, fala de Maat, fala de um tipo de ordem cósmica ética e justa. A Maat, que é uma divindade, né, que casada com Thoth, outra divindade, o deus do conhecimento, ela é a deusa da harmonia, sabedoria, da justiça, né? São termos aqui que eles são intercambiáveis, mas tem uma mensagem, uma das ideias fundamentais que é destacada no capítulo, que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero trazer à luz aqui,
que é a inseparabilidade ou caráter interdependente do intelecto, da emoção e do espírito. Ou seja, aquilo que é da ordem da racionalidade, os atos intelectuais, da produção de abstração, não está descolado, dissociado das emoções, da maneira como a gente sente, da maneira como nós. Então, isso é tudo junto. Por isso, o coração é um órgão de pensamento, né? Um órgão emotivo e um órgão espiritual. Isso é muito importante dizer. Então está tudo ligado, interligado. O livro do Vira Luz do Dia, mal falado como o livro dos mortos, ele tem elementos fundamentais para a gente pensar uma psicologia afrocentrada. O que está em jogo? O que ele tem de fundamental? Né? Esse livro citado por Noble. Uma das questões centrais é essa interdependência e a necessidade de compreensão disso, dessa interdependência, compreensão profunda. Sakushiti, uma forma de traduzir, é compreensão profunda, é uma iluminação de uma profundidade daquilo que faz parte da alma. Um entendimento profundo, um entendimento mais completo e ampliado. Tá? Então, essa é uma das coisas fundamentais. Tem outra citação, depois eu vou para um outro texto que é muito importante, todos são importantes, né? Noble vai trabalhando com muitos deles, mas é um conceito de Maafa, que é trabalhado por Marimbani. Marimbani é uma pensadora que ela vai trazer, quando ela fala em Maafa, é um descarrilhamento. Existe uma toxicidade para todas as pessoas africanas quando elas são deslocadas, ou isso seja, no contexto africano fora do continente, devido a uma violência brutal, a diáspora. Essa violência ela é também não só do ponto de vista de um deslocamento geográfico, um desterramento, mas é também do ponto de vista psicológico. Fundamentalmente do ponto de vista psicológico, tem um desterramento, tem um deslocamento abrupto que traz pessoas africanas para um ambiente anti-africano. Então, isso é um problema gravíssimo, vai produzir uma violência muito radical. Então, Maafa é um fenômeno importante para ser compreendido. Maafa nos faz compreender como se torna problemático a vida, a experiência existencial das pessoas negras, das pessoas africanas, num ambiente que é anti-africano, no ambiente ocidental, que tem como parâmetro de humanidade o corpo branco, um psiquismo ocidental, um psiquismo que se organiza a partir de parâmetros do norte global. A gente pode dizer assim, misturando um pouco alguns elementos, algumas categorias. Então tem esse problema. Essa Kucheti está trabalhando com um dos referenciados ao livro do Vira Luz do Dia. Maafa é um dos fenômenos importantíssimos de conflito e trauma para entender a experiência das pessoas negras no contexto da escravização, do pós-escravização, no contexto do racismo, da opressão da branquitude, colonização, tudo isso. Maafa tem a ver com isso. Noble vai dizer, né, a partir de Marimbani, Maafa grande desastre, infortúnio de morte e destruição, fora da compreensão. Então isso é um problema que está em jogo. Então a tarefa da psicologia é como restabelece a conexão com a vida, com uma humanidade, como humaniza, como essa humanização tem a ver com uma recuperação, como disse lá na expressão Sankofa, de alguma coisa que ficou para trás, que essa humanidade, esse parâmetro de humanidade, é o que ele está chamando de essência africana, vai chamar de essência africana, mas sem ser uma afirmação essencialista, ou seja, uma essência africana, e vai falar de um pensador muito importante, né? Muito antigo também, que é Orumilá, vai falar de Odu Ifá, que é um sistema iorubá. Então ele está falando de um livro do Kemet, né? O Kemet, o Antigo Egito, né? O nome Kemet original. Egito é um nome estrangeiro para o Kemet, que tem o livro do Vira Luz do Dia, tá? E tem outro trabalho importante que é aquilo que Orumilá sistematiza no Yorubá, né? Também milênios antes da Era Comum, que é Odu Ifá.
conceito importante que é conceito de axé, que está no contexto axé, que tem a ver com harmonia, com energia vital, que tem a ver com esse equilíbrio, ou seja, então uma psicologia de inspiração africana tem muito a ver com uma manutenção, conquistar, alcançar e manter o axé em equilíbrio. Axé é uma energia vital que circula em tudo aquilo que é vivo, que está em todas as coisas vivas. E é necessário que essas coisas vivas, os animais, os vegetais, que esse axé esteja equilibrado para manter uma harmonia, uma situação harmônica. Isso é fundamental. Do contrário, essa vida, esse corpo, ele fica colapsado num constante estresse, ou seja, fica em desequilíbrio. O Duifá está muito preocupado em encontrar os caminhos para que as pessoas sejam equilibradas. Esse caminho nunca é dissociado da comunidade, nunca é dissociado das relações com outras pessoas, das relações que a gente tem, porque tem a ver com os nossos papéis, tem a ver com a conexão entre o nosso intelecto, entre nossas emoções, sentimentos, então razão e o que é da ordem emocional, sentimental, aqui juntando emocional, sentimental, junto que é da ordem da racionalidade, do intelecto, não podem estar separados, e nem separados da espiritualidade, tem a ver com o mistério da própria vida, da dádiva, do presente, da existência. Essas coisas estão juntas. E num outro registro, a partir do Ifá, a gente vai pensar o seguinte, que tem a ver com a axé, a ver com a nossa composição. O axé é aquilo que circula pelo nosso corpo, pela nossa vida, como a gente se mantém em sintonia com isso. De que modo a gente não se perde. Isso tem a ver com uma interdependência, uma outra forma de pensar, de registrar a interdependência da vida, que é a nossa relação com outras pessoas. A gente sempre depende de outras pessoas para cuidar da gente, nós cuidarmos dela. Tudo que acontece não acontece só de modo individual. Não existe indivíduo sem coletividade. Não tem predominância de uma coisa sobre a outra. Essas coisas só fazem sentido articuladamente. Então, a Axé também nos ensina isso, ou seja, o meu encontro, o meu bem-estar, ele está relacionado com aquilo que eu posso dar e receber, com aquilo que eu posso dar e receber numa comunidade, num espaço, ou seja, então Axé é um conceito importante. Nubbles vai falar, é importante falar do Carter Woodson, falar de Akbar, né? Carter Woodson comenta o que Dr. Akbar ele traz de importante, né? Fundamental. Você fala de 4 distorções da personalidade, né? Nesse contexto de Mafa, nesse contexto de embranquecimento. Quais são elas? Ele fala da desordem do ego alienado, que é um mal-estar consigo, com a sua aparência, ele tem uma injustiça cognitiva, estética, cognitiva, estética, principalmente em relação ao fenótipo, então tem um desacordo com isso por conta desse racismo, esse protótipo da branquitude como modelo, como sistema dominante. Isso provoca um problema, produz um ego alienado, um ego que não se reconhece, o eu que não se reconhece. Então tem esse um primeiro problema, uma alienação consigo. Esse é um segundo, a gente pode falar em desordem de ser contra si mesmo. Desordem de ser contra si mesmo tem muito a ver com a identificação grupo dominante, uma identificação com a branquitude, uma identificação com a brancura como modelo de humanidade. E essa identificação, ela produz uma hostilidade em relação a outras pessoas negras. Então tem uma hostilidade sistemática em relação às pessoas negras, que por tabela, é uma hostilidade em relação a si. Tem muito a ver com o ego alienado. São complementares, ok? A terceira distorção da personalidade, terceira distorção, que ele chama de uma distorção do caráter autodestrutivo, que tem a ver com envolvimento também em crime, no abuso de substâncias que alteram consciência, fuga da realidade, identificação e tentativa de romantizar a vida, o mundo, se relacionar de um modo romantizado, né? Projetando, idealizando a realidade, idealizando coisas. Ou seja, esse caráter autodestrutivo tem a ver com a incorporação de um certo modelo de vida e com uma tentativa de fugir da realidade, que tem a ver com essa produção de uma autodestruição. Ou seja,
Para equilibrar a vida, para se manter melhor diante da tensão do racismo, diante de uma AFA, essa distorção do Torquemada vai dizer o seguinte, ela tem a ver com o quê? Uma autodestrutividade, que é uma relação equívoca consigo, equívoca com a vida como um todo. Ela fuge da realidade. A quarta distorção, ela é o adoecimento fisiológico, neurológico, é adoecer mesmo, é o corpo pagando isso tudo. Ou seja, quando o corpo, ele, de alguma maneira, ele tem algum tipo de tensão, de adoecimento. Então, vou dar um exemplo. Alguns estudos mostram que as pessoas, população negra no Brasil, é mais frequente ter pressão alta, né? Tem alguns estudos que mostram isso. É muito frequente pressão alta. Tem muito a ver com o ambiente de estresse que as pessoas vivem, que nós, pessoas negras e negras vivem no Brasil, né? E isso aumenta. E ao mesmo tempo, para compensar, o que o corpo faz? O corpo lança glicose, que é para relaxar. O que acontece? Também o açúcar, a taxa de açúcar aumenta. Então, isso é um exemplo de uma distorção que tem relação direta com esse problema da opressão racial nas suas múltiplas facetas. Então, uma psicologia afrocentrada, uma psicologia de inspiração africana, ela se ocupa disso. Isso é uma das ocupações fundamentais dela, inevitavelmente tem que lidar com isso. Então, o livro do Vira a Luz do Dia, o Odu Ifá, são referências de reestabelecimento de uma vida harmônica, de uma vida emocional, de uma subjetividade, de modo largo, aqui a expressão subjetividade, modo de ser, pensar, sentir, reafricanizar a subjetividade. O que está em jogo é isso. Então, de alguma maneira, a gente pode aqui interpretar de modo bem simples que uma psicologia de inspiração africana, o Sakusheti, uma psicologia afrocentrada, ela está buscando uma reafricanização do nosso psiquismo. É necessário reafricanizar para que essas distorções, para que Maafa, para que essas opressões violentas, elas não possam se tornar, elas não possam se estabelecer de tal maneira que produzam desgosto em relação à vida. Porque todo desgosto, todo adoecimento tem relação direta com esse processo, esses eventos traumáticos sistemáticos numa sociedade que é anti-africana, anti-negra. Isso é fundamental dizer. Então, uma psicologia afrocentrada, ela procura restabelecer essa harmonia, nos restabelecer, né? O Sankofa, que é o título da coleção, ou seja, não é tarde voltar e recuperar o que ficou. Isso que ficou não está em um outro lugar, está aqui, está em todas as pessoas africanas no mundo inteiro, em todas as pessoas negras no mundo inteiro. É uma retomada de alguma coisa que tem a ver com as comunidades, com a nossa ancestralidade, com a cultura, com a história. Então, isso que está em jogo. Tudo bem? Indo para o final, eu vou ler um trecho aqui, que são as partes, as conclusões, que, olha o que ele diz, Nobles vai dizer: minha convicção é que o Sakusheti pode ajudar afro-brasileiros a restabelecer um lugar em que todos possam se respeitar com honestidade, sem pedir desculpas e sem sentir vergonha. A utilidade, as realizações, a alegria e a beleza de ser, pertencer e tornar-se africano. Espero que com essa coleção Sankofa e com outros livros e recursos a serem produzidos, possamos continuar, explorar, resgatar, reivindicar, reinventar a compreensão e a utilização do Sakusheti como teoria e prática úteis para os afro-brasileiros, assim como para os africanos do continente e de toda a diáspora. Ele encerra o livro assim. Eu quero encerrar minhas palavras dessa forma também, com um breve comentário. Sakusheti é a possibilidade de restabelecer a axé, a harmonia. É uma psicologia afrocentrada que está preocupada em restabelecer a harmonia para que o biorritmo africano possa se manter e estar equilibrado. Enfrentar a branquitude como norma, enfrentar
O racismo em suas múltiplas facetas. Chakucheti, uma psicologia afrocentrada que tem como objetivo africanizar, harmonizar o nosso espírito, a nossa vida. Nesse sentido, o que ela está dizendo é não separar, não desintegrar razão, emoção e manter a vida em equilíbrio nas relações entre as pessoas e a comunidade. O outro não é fonte de sofrimento. O outro pode ser fonte justamente da composição para uma vida melhor. Diferente de uma leitura ocidental da psicologia, de alguma forma, ou das metapsicologias ou da psicanálise, que colocam no outro um motivo de embate, de disputa, os outros e a comunidade são possibilidades de ampliação da nossa energia vital. Isso que está em jogo. Tá? Então, obrigado. E estou disponível para continuar esse bate-papo. Para quem tem minhas redes sociais, estou no Instagram, @Nogueira, Nogueira sem I, Nogueira _oficial. E meu e-mail para contato é o contatonogueira@gmail.com. Vocês também me encontram vocês me encontram também no Twitter, em outras redes sociais, no Facebook, lá sempre Nogueira Oficial, ou Renato Nogueira, Nogueira sem I, tá? Então, quem precisar bater papo, continuar a mandar questões, o e-mail é contato Nogueira sem I, @gmail.com. Um forte abraço, axé, e que a gente possa continuar empenhando nessa necessidade de reorientação epistemológica para produzir outras psicologias, outras formas de mundo. Obrigado. Formas de mundo africanas. Reafricanizar o mundo talvez seja uma das grandes questões, dos grandes desafios. Reafricanizar o mundo, e aí uma interpretação. Não é alguma coisa que vai servir só para as pessoas negras, pessoas africanas no mundo, mas é para o mundo inteiro. Né? Reafricanizar o mundo talvez seja uma das opções para o mundo inteiro. Obrigado. Obrigado pelo evento. Obrigado por estar aqui presente com vocês. Como eu disse, não pude estar aqui a não ser pelo vídeo, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.